Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática os resultados na sua vida, no seu dia a dia, no seu estilo de vida, no seu olhar para a vida, de estar em estresse crônico. Eu vou te mostrar 3 posts e os comentários de 2 deles que me chamaram muito a atenção na semana passada, e eu vou te mostrar como essa cultura social polarizada está te fazendo muito mal e como mudar isso dentro de você. Os vídeos de Pitaco são vídeos extras em que a gente fala sobre burnout, sobre como tratar o burnout, sobre como lidar com o julgamento das pessoas, tudo que a gente fala nos vídeos de domingo, só que comentando mais informalmente notícias e coisas que eu vejo no meu dia a dia e que eu acho relevante trazer para a nossa conversa aqui. E hoje, particularmente, debaixo do maior toró. Hoje, ao invés de falar sobre a parceria da Lojong, eu vou te falar que meditar só não vai te tirar do burnout. Mas é meio impossível você conseguir sair de um burnout sem desacelerar essa mente aí que tá a milhão e cheia de pensamentos intrusivos. Porque os nossos pensamentos geram emoções. E as nossas emoções geram sintomas. São os seus pensamentos de medo que geram sintomas de estresse crônico. E para sair desse ciclo de medo gerando estresse e o estresse gerando medo, que você precisa desacelerar, silenciar, parar de se anestesiar e começar a ouvir o seu corpo. Fazendo isso, fica muito mais fácil mudar a alimentação, a fazer higiene do sono, a colocar uma atividade física na sua rotina sem passar dos limites da sua fadiga e da sua ansiedade. Mente desacelerada é a base de todo o estilo de vida que você precisa adotar agora, na paralela do tratamento e da terapia, para conseguir sair de um burnout. Então eu só queria te dar esse toque e te convidar para assistir a uma aula gratuita sobre meditação e mindfulness que eu fiz lá no outro canal, lá no canal de aulas. E lá sim, eu vou falar sobre a parceria da Lojong no final. Eu vou deixar o link para essa aula na tela final desse vídeo aqui, para você assistir depois. Bom, semana passada estava eu dando um rolê no feed do Instagram e 3 posts me chamaram a atenção, nem tanto pelo post em si, mas 2 deles principalmente pelos comentários que eu li sendo feitos a partir daquilo. Eu vou te mostrar os posts e os comentários e depois eu vou comentar o que isso tem a ver com o seu burnout. Primeiro eu vi esse post aqui em tudo quanto foi lugar, porque ele viralizou, muita gente compartilhou, porque está escrito de uma forma muito engraçada e tal, bacana. Mas a questão para mim é o que isso significa. Essa atenção toda, essa identificação toda com o que essa moça escreveu. Claro que se você me acompanha aqui há mais de 3 vídeos, já sabe que esse é o reflexo da nossa cultura, em nossa forma de pensar a vida, de enxergar a vida, de entender a vida. Uma cultura dos coaches, da exaustão, do burnout, que nos faz acreditar que a gente precisa aguentar firme para chegar lá. Que nos faz a gente se comparar o tempo inteiro com os outros e que nos faz concluir dessa comparação que nós não somos bons o suficiente. Então, uma cultura que nos ensinou desde cedo que não há saída para quem não é herdeiro e tudo o que nos resta é nos conformar e pagar os nossos boletos, lançando mão de todas as anestesias possíveis para conseguir ter um pouco de alívio em meio a tanta dureza, tanta injustiça e tanta falta de perspectiva. Os comentários vocês já imaginam, eu nem preciso mostrar aqui. Isso infelizmente está tão normalizado que nem chama mais a atenção. Mas na sequência, eu vi um outro post, esse post aqui, porque era dia de finados, e que trazia uma pergunta que é: o que você sente quando pensa que um dia todos vão morrer, inclusive você? E os comentários desse post aqui sim me chamaram muito a atenção, porque me mostrou na prática e em grande volume o que eu costumo teorizar sobre aqui no canal. Olha o vazio que as pessoas estão sentindo. Olha o peso e a falta de propósito que elas estão sentindo na vida. A falta de saídas, de oportunidades, que fazem com que a morte pareça um alívio. E um alívio para tanto cansaço, para tanto estresse, para uma qualidade de vida péssima de quem está doente tentando aguentar firme, como disse o primeiro post. Isso mostra como as pessoas realmente acreditam, como eu sempre falo aqui, que o objetivo da vida
é juntar dinheiro. E como a falta de dinheiro nos coloca numa situação de total desamparo. Eu vou deixar aqui nos cards uma aula em que eu falo sobre desamparo aprendido, porque essa é uma das bases do estresse crônico e está totalmente normalizado na sociedade a ponto da gente nem se dar conta. E vou deixar também uma aula sobre invalidação, porque a invalidação da dor alheia, a falta de empatia, a individualização, ou melhor, o individualismo, é uma defesa cruel a que a gente recorre justamente para conseguir continuar aguentando firme, ou pelo menos acreditando que nós estamos conseguindo aguentar firme. E como isso vai construindo uma sociedade vitimista, sofredora e que não consegue acreditar que existe saída para quem não é bilionário. E isso é muito, muito triste e muito estressante, depressor e gerador de ansiedade. Quando a gente está em estresse crônico, é uma condição que se forma quando a gente está com medo de tudo o tempo inteiro, e eu explico melhor isso na aula da meditação, que vai estar aqui na tela final. A gente não consegue ver o quadro todo das situações da vida. A gente desenvolve uma visão de túnel, que faz com que a gente esteja sempre tenso e tentando tapar os buracos mais urgentes. A gente perde a capacidade de planejar a médio prazo, de confiar em um processo. A gente fica tarado por resultados imediatos. Isso destrói a nossa felicidade, a nossa capacidade de relaxar, de confiar e vai nos deixando cada vez mais estressados e doentes. E o resultado prático disso, na nossa forma de enxergar a vida, fica muito claro nos comentários de outro post. Olha só que bonitinho. É um cachorrinho que está saudável, que está de boas, fazendo jus a seus instintos, tentando caçar um passarinho na rua, mas sem perceber que ele está tentando pegar a sombra do passarinho no asfalto, enquanto o passarinho real está pousado num fio de luz lá em cima. Todo mundo em volta tentando entender o que ele está tentando pegar num primeiro momento e depois achando engraçado ou fofinho, né? Ele começa essa caça no meio da rua, os motoristas dos carros que estão passando estão tomando cuidado com ele, e esse é o vídeo. Aí você vai nos comentários e a maioria das pessoas achou triste, porque concluiu que o cachorro é de rua, que ele tá com fome, que ele não tem água para beber, que ninguém ajuda o doguinho a sair do meio da rua, onde ele certamente vai ser atropelado, porque ninguém liga, porque as pessoas estão mais preocupadas em biscoitar, que os comerciantes deveriam se cotizar para dar água e comida para os doguinhos de rua. Aí começa a dar uma viajada, começa a questionar, meu Deus, como tem gente que pode fazer mal para um serzinho tão inocente, meu Deus, será que ele vai ser adotado? Por que existem cachorros que são maltratados? Vocês percebem a viagem, o desvio de foco? Isso é uma consequência do adoecimento geral, da depressão, do ressentimento, da ansiedade, do estresse. O nosso cérebro, gente, ele tem uma espécie de filtro de informações. Porque a gente está recebendo bilhões de informações o tempo inteiro. E o nosso cérebro filtra essas informações para a gente não ficar doido. Né? Porque não tem condição da gente suportar bilhões de informações o tempo inteiro chegando com o mesmo peso à nossa atenção. E esse filtro traz para o primeiro plano, traz para a nossa atenção o que é relevante para a gente. Por exemplo, você está prestando atenção aqui no que eu estou falando, você não está prestando atenção em cada detalhezinho aqui da sala, da cozinha, da planta, da minha roupa, da porta. Certo? Porque senão você não conseguiria entender o que eu estou falando. E isso acontece o tempo inteiro em todas as situações. Como o cérebro sabe o que é relevante para nós, para poder filtrar e trazer para o primeiro plano para nossa atenção e o que não é relevante que ele pode deixar em segundo plano. O cérebro entende isso a partir das nossas emoções. Tá? Então, vou te dar 2 exemplos que são super manjados, mas que funcionam muito bem para entender isso. Imagina que tem um carro X da marca Y que você nem sabia que existia, nunca tinha visto. Aí um dia você resolve trocar o seu carro ou comprar o seu primeiro carro. E aí você começa a dar uma pesquisada, a olhar com atenção na rua, dar uma olhada, perguntar e ver e tal, e você
descobre esse carro X da marca Y e você se toma de amores por eles. Ai, que lindo, gente, imagina ele azul, eu dirigindo. Ai, meu Deus, que eu quero esse carro para mim. Concorda que você trouxe uma emoção, que você atrelou uma emoção àquele carro? E o seu cérebro entendeu que aquilo é relevante para você. Porque no meio de um monte de coisas às quais você ficou totalmente indiferente, aquilo te chamou a atenção. Aquilo causou uma emoção. E aí não parece que esse carro, depois que você descobriu, fala, ai, que lindo, queria ter esse carro, não parece que ele começa a brotar do chão? Parece que todo mundo que tinha esse carro estava deixando ele trancado na garagem e no momento que você descobriu que ele existe, todo mundo resolveu sair de casa com o carro e passar na sua frente na rua? Porque o cérebro, uma vez que entendeu que aquilo é relevante para você, passou a te mostrar. Fez o carro passar pelo filtro e chamar sua atenção. Mesma coisa quando alguém muito próximo a você fica grávida. Parece que tá todo mundo grávido. Não tinha ninguém grávido, agora tá todo mundo grávido. Mesma coisa. O cérebro, pela sua emoção, entendeu que aquilo, gravidez, mulheres grávidas, é relevante e passou pelo filtro. O tempo todo em que a gente está estressado, deprimido, ansioso, a gente está focando em coisas que podem dar errado, que nos ofereça perigo, que a gente entende como uma ameaça, que a gente precisa se defender daquilo. E nós estamos sinalizando através do medo para o cérebro que aquelas coisas são relevantes. O cérebro é meio um robô, ele aprende as coisas sem discernir o que te faz bem e o que te faz mal, o que você gosta e o que você não gosta. São informações. E ele começa a passar pelo filtro e trazer para o primeiro plano tudo quanto for coisa que te puder causar a mesma emoção de medo. E deixa em segundo plano as coisas fofinhas, alegres e que te façam bem. Quanto mais tempo a gente passa em estresse crônico, mais craque o nosso cérebro fica em trazer à nossa atenção as coisas que nos fazem sentir medo, frustração, raiva, etc. É por isso que você só consegue ver coisas tristes, perigosas, ameaçadoras que te dão medo e que te trazem uma impressão de que você precisa ficar em alerta o tempo todo, na defensiva, pensando em tudo que pode acontecer, para se resolver antes, para evitar. A gente fica hipervigilante. Por isso que ao ver um cachorrinho saudável caçando a sombra de um passarinho na rua, as pessoas só conseguem ver as possibilidades dele estar com fome, com sede, sendo maltratado, ignorado e jogado à própria sorte. Ver tudo isso nessa cena fofa está diretamente ligado a entender a vida como uma fonte de sofrimento, sem saída e sem perspectiva. Porque quem só consegue ver o mal, a injustiça, a sacanagem e a dor em tudo, começa a entender que a única saída é a morte. Entende? E dessa forma é impossível sair do estresse crônico, é impossível sair do burnout. E é por isso que tanta gente me xinga quando eu falo que tem saída e que burnout tem cura. Como mudar o filtro do cérebro para que o corpo saia do estresse? Para que a gente consiga achar as saídas, enxergar as possibilidades, ver as alegrias na vida apesar do que tem de ruim. Para conseguir ter motivação para entrar no fluxo da vida, no movimento da vida. Como eu falei aqui nessa aula e também nesse vídeo aqui, antigo, que eu fiz sobre gratidão. Exatamente, colocando o hábito da gratidão na nossa vida. Eu também falo isso na aula de meditação que está lá na tela final. Quando a gente começa a se obrigar a listar motivos pelos quais podemos ser gratos à vida, quando começamos a voluntariamente prestar atenção nas coisas boas, no lado bom das coisas, nas soluções, nas saídas, a gente vai reprogramando esse filtro do cérebro. Porque quando você atrela uma emoção a uma coisa boa, nós estamos ensinando o cérebro que aquilo é relevante. E ato contínuo, ele vai começar a incluir coisas que nos façam sentir aquelas mesmas emoções boas no filtro em que ele traz as coisas para a nossa atenção. Então encarna a Poliana que existe em você. Jovem, segue a referência. Poliana é um livro antigo que traz a história de uma mocinha que aprendeu com o pai dela a fazer o que eles chamam de jogo do contente.
Jogo do contente é você conseguir observar as coisas boas em tudo na vida, mesmo se você tiver uma vida muito ruim e cheia de adversidades, como era o caso dessa menina. Quando um motoqueiro tirar uma fina do espelhinho do seu carro e você se vir xingando até a terceira geração do motoqueiro, para e agradece por ele não ter arrancado o seu espelhinho. Quando você estiver no trânsito, ao invés de se sentir com raiva porque não anda, porque você está parado, né? Agradece porque você está num carro, você não está amassado igual uma sardinha na lata dentro do transporte público. Quando você tiver amassado feito sardinha na lata dentro de um ônibus ou de um trem, agradece porque você tem saúde, porque você não foi roubado. Se você foi roubado, agradece porque você não tomou um tiro. Parece bobeira. E a gente se sente um pouco idiota e um pouco irritado fazendo isso no começo. Dá uma impressão que a gente vai virar uns bobo que só vem o mundo cor-de-rosa, uns alienado louco. Mas não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é você começar a confiar na vida, a ver o lado bom das coisas e a treinar o seu cérebro e o seu olhar para ver, mesmo enxergando coisas ruins, onde estão as oportunidades e os aprendizados. Tá? Insiste. Se obriga a anotar numa listinha 10 coisas pelas quais você pode ser grato em cada dia. Você pode fazer isso antes de dormir. As regras aqui são: tem que ser todos os dias. Tem que anotar nessa listinha pelo menos 10 coisas a cada dia. Não pode repetir uma coisa que você já escreveu antes. E você tem que aguentar firme e fazer isso pelo menos por 30 dias. Você vai ver como você vai começar a se flagrar durante o dia, procurando as coisas boas para ter o que anotar à noite. E assim, aos poucos, você vai começar a perceber como você parou de focar em tudo que é ruim, irritante, frustrante, perigoso e começou a prestar atenção nas coisas boas da vida. E assim você vai começar a achar saída para o que antes parecia uma sentença, uma falta de perspectiva, uma injustiça da qual você é uma vítima impotente. E quando você vira um cachorrinho na rua tentando caçar a sombra de um passarinho, você só vai achar engraçado e fofo. Quando te perguntarem o que você pensa quando você se toca que um dia todos vamos morrer, você vai responder que é uma pena, mas que você assumiu a responsabilidade de, apesar de tudo, fazer o melhor possível da sua vida, da vida que você recebeu e que você honra todos os dias. Porque a vida não é uma espera pelo alívio, a vida é movimento, a vida é alegria, a vida é aprendizado. Você só acha que não é, porque já está normalizado observar o pior da vida o dia inteiro, dentro e fora dos seus pensamentos. Aliás, meditar ajuda a desacelerar as preocupações e a nos libertar da vergonha, da raiva e da culpa que nos paralisam na dor, para assim sair de uma vez do estresse crônico e poder abraçar a vida com o que a gente tem de melhor, e não com esse peso de vítima impotente, deprimida, sem saúde, quicando pelas paredes de tanta ansiedade. Pensa nisso. Assiste a aula de meditação que está aqui na tela. E até o próximo.